Olá, seja bem-vindo a esta nossa Yoga Meditation. Essa yoga onde você não faz algo, onde você não pratica algo, onde você não vai para algum lugar. Essa meditação de apenas ser. Fique numa posição confortável e vamos começar essa nossa exploração. Tudo o que aparece deve aparecer em algo ou em alguma coisa. Não é possível ter um filme sem uma tela. Não é possível ter as palavras de um romance sem uma página em branco. Não é possível ter uma nuvem sem o céu. Não é possível ter um pensamento sem o quê? Além disso, se estamos vendo o filme, estamos, por definição, vivenciando a tela. Se estamos lendo o romance, estamos vendo a página. Se estamos vendo as nuvens, estamos vivenciando o céu. Portanto, se estamos vivenciando os nossos pensamentos, e cada um de nós está vivenciando os nossos pensamentos, devemos, por definição, estar vivenciando o que quer que seja em que eles aparecem. O que é isso? Aonde eles estão aparecendo? Assim como a tela não é feita do filme, o papel branco não é feito das palavras do romance, e o céu não é feito das nuvens. Então, o que quer que seja em que os nossos pensamentos aparecem, não é feito de pensamentos. Assim como a tela é livre das qualidades limitadas do filme, assim como a página branca é livre das qualidades limitadas da história do romance, e assim como o céu é livre das qualidades limitadas das nuvens que aparecem nele, então o que quer que seja em que nossos pensamentos aparecem é livre das limitações do pensamento e é, como tal, ilimitado. A única substância presente no filme limitado é a tela ilimitada. A única substância presente nas palavras limitadas é o papel ilimitado. E a única substância presente nas nuvens limitadas é o céu ilimitado. Assim, dize
que a tela é a realidade do filme, o papel, a realidade das palavras, e o céu, a realidade das nuvens, aquilo que é real nelas. Porém, o filme, as palavras e as nuvens são uma aparência temporária de sua realidade sempre presente. Da mesma forma, a única substância presente no pensamento limitado é esse algo ilimitado no qual ele aparece. Esse algo ilimitado no qual o pensamento limitado aparece é a sua verdadeira realidade. Em relação ao pensamento, esse algo ilimitado é chamado de consciência. Ele está sempre presente e conhecendo. Um pensamento limitado é uma aparição temporária dessa consciência ilimitada. Em outras palavras, o pensamento não é feito de pensamento, ele é feito de consciência. O gelo não é feito de gelo, ele é feito de água. O gelo é um nome e uma forma temporária de água, sempre presente. A água é a realidade do gelo. Quando o gelo deixa de ser gelo, tudo o que se perde é um nome e uma forma temporária. Mas a realidade do gelo, a água, nunca foi perdida. Ela permanece presente e disponível, pronto para assumir o próximo nome e forma. Então, quando um pensamento desaparece, a sua realidade, a consciência não desaparece. Ela simplesmente perde um nome e uma forma temporário e permanece disponível, pronto para assumir o nome e a forma da próxima aparição. Como diz o Bhagavad Gita, aquilo que é nunca deixa de ser. Aquilo que não é nunca vem à existência. Aquilo que não é, neste caso, o objeto ou o pensamento, independentemente existente, nunca entra ou sai da existência. A existência aparente do pensamento é uma modulação temporária do ser, ou realidade sempre presente da consciência. Como os nossos pensamentos, nossos sentimentos e sensações aparecem em ou sobre algo, o que quer que seja em que nossos sentimentos e sensações aparecem, é em si mesmo livre das limitações de sentimento e sensação. Por sentimento, neste contexto, quero dizer tristeza,
vergonha, culpa, medo e assim por diante. E por sensação, quero dizer a maneira como experimentamos o corpo de dentro. Por exemplo, o formigamento atrás dos olhos, das mãos ou dos pés. O que quer que nossos sentimentos e sensações apareçam é em si mesmo desprovido de sentimento ou sensação, e portanto não pode ser sentido ou percebido. Não há nada lá para sentir, não há nada objetivo. E, no entanto, ao mesmo tempo, não podemos dizer que não está sendo experimentado. O que quer que esse algo esteja aparecendo é, obviamente, não é uma aparência. Ele tem sentimentos e sensações que, portanto, não são realmente algo. Assim é dito em algumas tradições ser nada, uma não coisa. No entanto, não são qualidades objetivas e não há nada. O termo nada não é simplesmente uma concessão à crença anterior na existência independente de objetos ou coisas. Se acreditamos que as coisas têm a sua própria existência independente, então aquilo em que elas aparecem é dito não ser uma coisa ou nada, mas do seu próprio ponto de vista, esse algo ilimitado em que pensamos, sentimos e sensações aparecem não é nada. Ele está cheio do seu próprio eu vazio, cheio de ser e perceber, cheio de consciência vazia. Não é algo e também não é nada. Essa é a resposta real para a questão com a qual os filósofos têm lutado por séculos sobre como algo vem do nada. Algo não vem do nada, porque não há nem algo e nem nada. Algo e nada são ambos baseados na presunção de que existem coisas. Remova essa presunção e a questão entra em colapso. Tanto alguma coisa quanto nada são sobrepostos pelo pensamento na realidade ilimitada de toda a experiência, a consciência vazia e ilimitada. Esta realidade plena e vazia, na qual nossos sentimentos e sensações aparecem, é a mesma realidade plena e vazia no qual nossos pensamentos aparecem. Em relação ao pensamento, é chamada de consciência.
em relação aos sentimentos e sensações é chamada de amor. O amor é para os nossos sentimentos e sensações o que a consciência é para os nossos pensamentos. Se tomarmos qualquer sentimento como ódio, tristeza, desespero ou vergonha e permanecermos com eles por tempo suficiente, se os enfrentarmos completamente o suficiente, ou experimentarmos profundamente o suficiente, ou permitirmos completamente o suficiente, sempre encontraremos o amor em sua origem. O amor é a fonte do ódio, da tristeza, da vergonha, da solidão. O caminho védico, ou o caminho da discriminação, é um caminho que começa com a compreensão de que eu não sou esse sentimento. E ao discriminar dessa forma, reconhecemos a nós mesmos como o espaço amoroso no qual o sentimento aparece e do qual é feito. Na abordagem tântrica, não dizemos eu não sou esse sentimento. Dizemos eu sou esse sentimento. Na realidade, permitimos que o sentimento entre totalmente em nós mesmos. Nós o enfrentamos com uma abertura incondicional. Permanecemos com o sentimento em todas suas permutações, permitindo que ele gradualmente nos entregue a sua própria realidade, o amor. Ambos os caminhos são igualmente válidos. A exploração da experiência do pensamento leva à sua realidade, à consciência. E a exploração de sentimentos e sensações leva à sua realidade, o amor. Esses dois caminhos são bem catalogados nas tradições espirituais. O primeiro é o caminho da discriminação, Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. E o segundo caminho, o caminho do amor, Bhakti Yoga. No entanto, não apenas pensamos, sentimos e percebemos, também percebemos. Existe um terceiro reino de experiência que se chama percepção. A exploração de nossas percepções é chamada de Rupa Yoga. Rupa significa forma e beleza em sânscrito. Por percepção, quero dizer a maneira como percebemos o mundo de fora. Visões, sons, sabores, texturas e cheiros. As sensações são a maneira como experimentamos o corpo de dentro. E as percepções, Rupa, são a maneira como experimentamos o mundo de fora. Assim como todos os pensamentos e sentimentos e sensações aparecem e são feitos de algo que em si não é uma coisa,
Todas as percepções aparecem em algo também. O que quer que seja esse algo é em si livre das limitações de qualquer percepção particular. E o que quer que seja esse algo ilimitado, no qual todas as percepções aparecem, não é apenas o pano de fundo da percepção, é a realidade da percepção, o material do qual toda percepção é feita. O material em que toda percepção aparece e do qual é feita é o mesmo material cheio e vazio em que nossos pensamentos e sentimentos e sensações aparecem e são feitos. Em relação ao pensamento, é chamado de consciência. Em relação ao sentimento e sensação, é chamado de amor. Em relação à percepção, é chamado de beleza, beauty. Assim como todos os pensamentos são feitos de consciência e todos os sentimentos são feitos de amor incondicional, todas as percepções são feitas de beleza. Como tal, a consciência, amor e beleza são três nomes para a mesma realidade. Em relação a três reinos diferentes de experiência: pensamento, percepção e sentimento e sensação. Toda percepção dá à beleza um nome e forma temporários. Toda percepção é uma localização temporária da realidade eterna e infinita da beleza. Nas palavras de Shakespeare, e como a imaginação corporifica as formas de coisas desconhecidas, a caneta de um poeta se volta para moldá-las e dá ao nada arejado uma habitação local e um nome. Todo pensamento e sentimento, sensação e percepção dão ao nada aéreo essa substância plena, vazia, luminosa e amorosa, um nome e forma temporários. A mente finita, pensamento, sentimento, sensação e percepção é uma localização temporária da consciência, amor e beleza infinitos. As três formas ou três atividades da mente finita: pensar, sentir e perceber, vestem este nada aéreo, esta presença luminosa e vazia e amorosa, com as suas próprias qualidades e limitações particulares, tornando este nada aéreo, essa substância luminosa, vazia e amorosa, e aparece como pensamentos, sentimentos, sensações e percepções.
Mas ao fazer isso, essa substância luminosa, vazia e amorosa nunca deixa de ser ela mesma. Ela nunca se torna nada além de si mesma, como um objeto, pessoa, eu ou mundo. Ela simplesmente se modula dentro de seu próprio ser infinito, conhecendo a si mesma em e como as formas de toda experiência, mas nunca deixando de ser e conhecer a si mesma sozinha. Permita que a experiência do corpo venha à sua atenção. Se os nossos olhos estiverem fechados, e eu recomendo começar com isso, que mantenhamos nossos olhos fechados. A nossa única experiência do corpo é uma sensação ou uma rede de sensações. Abandone o rótulo corpo e apenas experimente essa rede de sensações fluidas. Em algumas áreas a sensação é mais intensa e outras menos. Em algumas partes do chamado corpo não há sensação alguma, é apenas espaço vazio. Veja que o corpo nunca é uma coisa só. É um fluxo de sensações em constante mudança, com apenas a forma mais nebulosa, sem contorno claramente definido e sem peso. A experiência do peso é em si simplesmente uma sensação levemente intensa. Essa sensação em si não pesa nada. Primeiro visualize, então sinta que o corpo é uma vibração ou sensação amorfa e formigante, suspensa sem peso nessa substância luminosa, plena, vazia e amorosa. Por luminoso, quero dizer cheio de conhecimento, cheio daquilo que ilumina ou torna cognoscível toda experiência.
Agora, imagine que no topo dessa sensação, o lugar que o pensamento costumava rotular como o topo da minha cabeça, há um pequeno buraco de alguns centímetros de diâmetro. Imagine agora pegar um balde cheio dessa substância luminosa, vazia e amorosa, e começa a despejar essa substância luminosa, vazia e amorosa através do buraco, na sensação. Primeiro visualizamos, então sentimos que essa substância luminosa, vazia e amorosa é líquida e tem a consistência de água. E começamos a despejar esse vazio líquido e luminoso na sensação através desse buraco no topo da chamada cabeça. Primeiro visualize e então sinta que esse líquido luminoso, amoroso e vazio começa a fluir para o crânio. Sinta que ele começa a preencher a cavidade na frente da testa. Agora essa substância líquida, luminosa e amorosa começa a fluir para as órbitas oculares. E assim como quando despejamos a água em um balde com pedras no fundo, as pedras são deslocadas pela água, assim como despejamos essa substância líquida e luminosa nas órbitas oculares, os próprios olhos são deslojados e começam a se mover. Eles estão flutuando na água. Em algum momento, essa substância líquida e luminosa expulsa os olhos de suas órbitas e nossos globos oculares se derramam no chão à nossa frente, deixando apenas espaços vazios nas órbitas oculares. Sinta essa substância líquida e luminosa derramando pelas órbitas oculares e vazias. À medida que ela derrama por elas, ela se espalha em todas as direções, infiltrando-se no espaço ao redor das órbitas oculares. A membrana ao redor das órbitas oculares é como uma musselina fina e porosa, e a água simplesmente vaza através dela. A substância líquida vaza para o espaço na frente dos olhos e vaza para trás dos olhos, no espaço atrás da cabeça, saturando e afogando as órbitas oculares em seu vazio, em sua amorosidade. Tudo isso é feito
apenas com nosso sentimento e imaginação. Não pense nisso. Esse vazio líquido agora desce para a cavidade nasal e, à medida que flui pelo nariz, a cavidade nasal se torna cada vez mais transparente, cada vez mais vazia. Essa substância líquida e amorosa vaza em todas as direções através da membrana permeável ao redor do nariz, lavando quaisquer resíduos de densidade ou eu separado, permeando e saturando tudo com o que entra em contato, com seu vazio, sua amorosidade, sua luminosidade. Esse vazio luminoso começa a preencher o nariz, o lugar onde todo o nosso espaço atrás dos olhos e pensamentos supostamente vivem. Como água despejada em um balde cheia de galhos, ele desloca todos os galhos. Esse vazio líquido e luminoso começa a espalhar todos os nossos pensamentos em todas as direções. Os nossos pensamentos começam a vazar para o espaço ao redor, através das órbitas oculares, através do nariz vazio, através do espaço na parte de trás da cabeça. Nossos pensamentos deslocados pela água e transportados pelo espaço ao redor. Eles estão sendo afogados por esse vazio. Continue sentindo o fluxo contínuo dessa substância luminosa, vazia e amorosa, derramando no topo da cabeça, nas órbitas oculares, no nariz, deslocando todos os nossos pensamentos, deslocando o eu, o vidente, o eu, o olfato, o eu, o pensador, silenciando-os de seus esconderijos atrás dos olhos e nas órbitas oculares, dispersando-os no espaço ao redor. Sinta que a água entra na cavidade da boca e depois de algum tempo começa a soltar os nossos dentes e língua e eventualmente os joga para fora no espaço ao redor. Sinta a cavidade da boca como um espaço sem dentes ou língua,
essa substância luminosa e vazia fluindo através dela e limpando quaisquer resíduos do eu, o provador, ou eu, o falante, permeando o espaço com seu vazio e transformando quaisquer resíduos de densidade em si mesmo. Este vazio luminoso agora começa a preencher a parte de trás da cabeça. Todo o crânio agora está cheio desta água corrente. E esta água corrente está vazando em todas as direções, por toda a sua membrana porosa para o espaço ao redor. E conforme a substância luminosa, vazia e amorosa, percola através da membrana por toda a sua superfície porosa, a superfície do crânio, essa membrana porosa começa a se expandir em todas as direções. Então visualize e sinta que toda a sensação do crânio está se expandindo em todas as direções. O vazio se derramando nele através do buraco no topo da cabeça e expandindo em todas as direções para o espaço vazio. Visualize e sinta esse vazio líquido se derramando na área da garganta, um dos esconderijos mais sutis do sentimento do eu. O eu que não tem uma voz plena, que nunca é ouvido, que não sente que é capaz de se expressar plenamente na vida. Deixe que essa área de resistência ou retenção seja liberada dos seus esconderijos na garganta por essa torrente de vazio líquido. À medida que esse vazio líquido vaza em todas as direções sobre a membrana porosa da área da garganta e do pescoço, ele carrega essas pequenas tensões, esses pequenos resíduos do sentimento de eu, dispersando-os no espaço ao redor, como um rio carregando o lodo enquanto flui.
E agora, saindo dos ombros, sinta o vazio líquido começa a fluir para ambos os braços, de modo que os seus braços parecem torrentes de água corrente. Não há nada de sólido ali, apenas o vazio líquido caindo como duas cachoeiras ao seu lado. Sinta que essas duas cachoeiras fluem para baixo e tocam o chão de cada lado. Visualize e sinta que seus dedos são feitos de pequenos eixos de vazio líquido e eles estão acariciando o chão de cada lado, derramando no chão e então lentamente se infiltrando no chão. Agora esse vazio líquido começa a transbordar para a área do peito, uma das principais residências do sentimento do eu, uma das áreas mais densas e ricas do eu, o eu no corpo, onde todos os nossos sentimentos de não ser amado ou não ser amável, inseguro, não ser reconhecido, sentimentos de vergonha, tristeza e culpa, todos parecem substanciar a presença da entidade do eu no corpo. Sinta essa cascata de vazio líquido derramando-se na área do peito, preenchendo-a com seu vazio, expulsando esses sentimentos do eu de seus esconderijos habituais, dispersando-os no espaço ao redor, na frente, nas laterais e atrás. Sinta que à medida que essa cachoeira de vazio líquido flui para o pescoço,
os ombros, braço e peito. Eles são gradualmente preenchidos com seu vazio e começam a se expandir em todas as direções para o espaço ao redor. Se você sentir alguma resistência em algum momento, isso é muito bom. Não veja essa resistência como uma falha de sua contemplação. É um sinal de que está funcionando. A resistência está nos dizendo uma coisa. O eu separado, não quero ser exposto e expandindo além dos meus limites habituais. Quero ficar com o conhecido, quero ficar com meus pontos de referência familiares, ancorado solidamente no espaço. Não gosto dessa contemplação porque me faz me sentir inseguro. Quero permanecer em e como um corpo sólido, denso e localizado. É isso que a nossa resistência está nos dizendo. A resistência pode assumir a forma de um pensamento, eu não quero fazer isso, ou um sentimento, eu não posso fazer isso, eu não sei como fazer isso. Essas são ambas as formas da mesma resistência. Eu separado, quero permanecer em e como um corpo sólido, denso e localizado. Estou feliz em pensar que sou consciência infinita, não localizada no tempo e no espaço, mas não quero senti-la. Ofereça essa resistência, não apenas o não quero, mas o não posso e o não sei como. Ofereça essa sutil retenção à torrente de vazios líquidos. Apenas os abandone ao vazio. Sinta essa torrente de líquido vazio amoroso começando a jorrar para a área da barriga, a sede de alguns dos nossos sentimentos mais sutis e desconfortáveis. Sinta que seu estômago e intestino são lavados e dispersos por essa torrente para o espaço ao redor, deixando uma grande cavidade vazia no estômago. À medida que esse vazio líquido preenche a cavidade do estômago, o estômago, o peito, os ombros, o pescoço e os braços se expandem em todas as direções, de modo que agora a cabeça e toda a parte superior do corpo são expandidas 3 metros em todas as direções.
Esse líquido vazio, amoroso, começa a fluir para a área pélvica e genital. Sinta que essa área é esvaziada de toda resistência e retenção, e à medida que o líquido vazio flui através dela, ele é expandido em todas as direções para o espaço ao redor. Agora a água começa a fluir para as nossas pernas e pés, e sinta esse vazio líquido enchendo as suas coxas, relaxando e dissolvendo quaisquer tensões ali, saturando a sua densidade com seu vazio, liberando quaisquer tensões ou retendo no espaço vazio. Visualize e sinta que as pernas são como colunas de vazio líquido derramando-se na terra. Elas derramam direto pelo chão vários metros na terra abaixo. A água continua derramando infinitamente para baixo, carregando a sensação das pernas para um vasto espaço vazio abaixo. Visualize e sinta o corpo inteiro como um fluxo de líquido vazio e vibrante. Deixe-o inchar em todas as direções, expandindo 6 metros no espaço ao redor. A sensação nunca é a mesma. Nunca podemos pisar no mesmo rio 2 vezes. É um fluxo de vazio líquido em constante mudança, expandindo-se gradualmente em todas as direções, fundindo-se com o vazio ao redor. Os braços e as pernas são como 4 colunas de vazio líquido derramando-se na terra. A cabeça é como uma fonte fluindo para cima até que toque o teto. O vazio líquido das nossas costas começam a molhar as costas atrás de nós. A musselina fina e porosa, chamada nosso peito, expandiu-se até a parede à nossa frente. Feita apenas de líquido, vazio que vibra, molhando a parede na nossa frente.
Visualize e sinta que essa grande massa de líquido vazio vibrante está preenchendo a borda do quarto. A cabeça se expande através do teto. As 4 colunas de água, chamada braços e pernas, se fundem em uma cachoeira que desce em cascata profundamente na terra. Sinta que à medida que essa vibração líquida se expande em todas as direções, ela coloniza tudo com que entra em contato. Ela transforma tudo com que entra em contato em si mesma. O som é apenas uma pequena vibração do vazio líquido aparecendo em nosso corpo de vazio vibrante. Os sons ao seu redor, som de uma pessoa, de carros, de um avião, é apenas o rugido distante, uma vibração vazia reverberando em nosso corpo ilimitado. Sinta que a respiração é uma coluna expandida de líquido vazio e amoroso, liberado da prisão de um corpo físico. É todo o espaço que está respirando. Agora pare de visualizar ou fazer qualquer coisa em particular e apenas permita que a realidade da experiência fale por si mesma. Gratidão.